Olá, meu nome é Yasmin Soares, YMWS, e eu estou com. Brenda, meu login é BVGA. E nós vamos falar um pouco sobre o artigo que nós fizemos para a cadeira de aprendizagem profunda. O título que nós vamos falar é sobre estudo sobre o dataset Fisheye 8K, que é o dataset que nós escolhemos. E para dar um pequeno sumário do que nós vamos falar nessa apresentação, nós primeiro iremos dar uma introdução, em seguida falaremos sobre o dataset, os modelos, um pouquinho de cada uma das experimentações que nós fizemos com os modelos, o comparativo, o melhor modelo, as possíveis melhorias, a conclusão e os links. Como introdução, nós podemos falar que o uso de câmeras de lente fisheye em monitoramento de tráfego é um problema bastante difícil e complicado por vários motivos. Mas uma das vantagens que nós temos com uma câmera fisheye, por exemplo, é a ampliação da cobertura visual, ou seja, ao invés de você ter uma câmera que vai ter um campo de visão muito delimitado, a fisheye ela vai ter um campo de visão muito mais aberto. E dessa maneira você vai ter uma redução da quantidade de dispositivos necessários, ou seja, em uma área que eu iria precisar de duas, três câmeras, uma só fisheye ela pode dar conta de muito mais metros quadrados. E um dos desafios que nós vemos com o uso dessas câmeras é a questão da distorção radial e da variação de escala, porque aquilo que vai estar perto do raio vai estar em uma escala e aquilo que está mais longe em outra escala. Bom, o dataset da Fisheye, ela possui 8.000 imagens que foram, na verdade, extraídas de vídeos capturados por 20 câmeras de vigilância de tráfego. Esses vídeos tinham cerca de 50 ou 60 minutos, em geral, e eles capturam cenas urbanas de regiões completamente diferentes, parques, ruas. E tem diferentes variações de condições de iluminação, porque existem imagens diurnas e noturnas, e elas são classificadas em 5 categorias, que são ônibus, que aparece a caixinha com a classe 0 em vermelho, bicicleta, que aparece a identificação com a caixinha com a classe 1 azul, o carro, classe 0 verde, pedestre, classe 3 amarelo, e o caminhão, que é a classe 4 roxo. Mais uma coisa interessante sobre esse dataset é que ele é todo das câmeras de vigilância de Taiwan, é um dataset público, então nós não temos problemas com direitos autorais. Falando um pouco dos modelos que nós vamos utilizar nesse comparativo, nós vamos trabalhar com o YOLO, o You Only Look Once e várias versões deles. No nosso artigo base, eles utilizam até o V8X. E já que desde que o artigo foi publicado até os dias de hoje, muitos outros iolos foram publicados, nós decidimos então fazer essa comparação com os modelos mais novos para mostrar que talvez os modelos mais novos tragam também uma melhoria de performance. Em relação às diferenças que nós temos entre esses modelos, nós vemos que o modelo V8X é uma base para diversas aplicações, tem uma arquitetura muito modular e é uma versão do YOLO muito utilizada até os dias de hoje, por mais que tenham novas versões. O YOLO V9S ele tem uma eficiência aprimorada com arquitetura modular em um modelo compacto e o V9E tem uma eficiência aprimorada com arquitetura modular em um modelo robusto. Uma coisa interessante de se notar nos modelos de YOLO é que essa última letrinha aqui, XSUE, dá
diz respeito ao tamanho desse modelo. Então, quão grande, quão pesado é esse modelo, quantas variáveis ele vai estar trabalhando. O YOLO V10X ele tem uma otimização para maior velocidade e precisão, e já o YOLO 11N tem foco em performance e eficiência em um modelo compacto, e o YOLO 11X tem foco em precisão e desempenho em um modelo robusto. O X é das versões sempre a mais pesada e a mais robusta. O YOLO V8X ele tem 209 camadas, ele tem muitos parâmetros, 69 milhões de parâmetros, tem 258.5 GFLOPS. O tempo de execução no Kaggle, que foi a plataforma que nós utilizamos, foi de cerca de 21 horas. E quando nós testamos com a inferência, ele deu uma resposta para a gente em 50 milissegundos. Em relação às Um métricas... adendo só um adendo que é importante falar é que esse tempo calculado no Kaggle foi utilizando a GPU T4 do Kaggle, que ele disponibiliza 2 GPUs por pessoa durante 30 horas por semana. Isso. Agora, voltando para as métricas que nós conseguimos com o V8X foram a precisão de 81,44, recall de 36,21, MAP de 60,13 e o outro MAP do 50,95, 39,17 e o F1 score 50,13. Bom, o 9 foi rodado em duas versões diferentes. O S, que é significativo de small, ele tem 544 camadas. Você vê que ele tem uma quantidade bem menor de parâmetros, enquanto o YOLO 8X tinha 69 milhões. O 9S só tem 7 milhões, um dos menores modelos que a gente rodou, mas ainda não é o menor. Os GFLOPS dele só tem 27, o tempo de execução foram quase 24 horas, por mais que ele seja um modelo muito pequeno. E a inferência dele também deu bem menor do que um modelo grande como o 8X, que deu só 19 milissegundos. Por mais que sejam milissegundos, né? Agora, sobre as métricas, algo interessante a se ressaltar é que, por mais que ele seja o segundo menor modelo que a gente testou, ele teve a maior precisão, de 87% de precisão. Agora, em relação às outras métricas, ele deu bem abaixo de outras que a gente teve. O recal foi só 28%, o MAP 58%, o de 50 a 95 só foi 38% e o F1 Score, comparado ao 8, por exemplo, que eu acho que tinha dado quase 50%, o do 9 foram só 42%. O YOLO 9E ele seria uma versão equiparável ao 8X. O 9 eu não entendi, sinceramente, por que o 9 não teve a versão X disponível na biblioteca. Mas você vê que ele tem uma quantidade mais próxima de parâmetros, ele tem 58 milhões de parâmetros, é um modelo bem pesado, foi o modelo mais demorado, por sinal, a se rodar. Ele foi quase 30 horas de execução, o que eu esperei que ele tivesse um resultado melhor, porque ele foi muito mais lento e muito mais pesado para rodar. Em relação a todas as métricas, ele não se destacou em nenhuma delas, honestamente. Todas as métricas dele, apesar de boas, a gente vê que teve modelos melhores com tempos bem mais curtos. Falando agora da versão 10X, então a gente volta agora para os modelos mais pesados. Nós vamos ter 400 camadas e 31 milhões de parâmetros. GFLOPS 171.8, tempo de execução já deu uma diminuída boa em comparação com os últimos e foi para cerca de 12 horas e meia. A inferência ficou em 38.8
ms e uma coisa interessante é que ele sim se destacou em muitas métricas que nós vamos depois no fim mostrar o comparativo. Mas por enquanto nós podemos ver que ele teve a precisão de 85,60, recall de 37,92, o map de 50 de 62,40, o map de 50,95 de 41,40 e o F1 score ficou de 52,55. O que são métricas que depois a gente vai ver que estão bem boas em relação aos outros modelos. Bom, agora, de fato, esse foi o menor modelo que a gente rodou. O 11N, ele só tem 181 camadas, como se vê, ele tem pouquíssimos parâmetros comparado aos outros, são só 2 milhões. O GFlops ele foi um dos mais baixos, de 6.6. Ele deu, acho que foi o menor tempo de execução, foi menos de 12 horas. Ele rodou em uma única execução do Kaggle, porque um outro fato interessante é que o Kaggle corta a execução em 12 horas, independente de ter terminado ou não o código. Então, ele foi rodado em uma única vez. A inferência dele foi a menor, eu acho. Que por sinal, não sei se está certo esse dado, acho que é 9 milissegundos. Sim. E em termos de parâmetros, ele não se destacou em nada também. Também a gente não esperou muito dele, porque ele é muito pequenininho. Ele só teve 76% de precisão, 27% de recall. O map ficou em 0,52. O outro map ficou de 0,34 e a Film Score 0,40. O 11X, ele também é um modelo bem mais robusto, bem mais pesado. Ele, por mais que não tenha uma quantidade gigantesca de camadas, se não me engano, tem um modelo que tem 700 camadas. Esse tem só 350, ou seja, metade das camadas dele. Mas ainda assim, 56 milhões de parâmetros. O GFlops dele, C96. O tempo de execução dele foi de 22 horas e a inferência, ele consegue fazer uma inferência em 46 milissegundos. Quanto às métricas dele, ele se destacou em uma, entre todos os modelos que a gente testou, que foi o recall, foi o maior recall que a gente teve. Agora a precisão dele foi só de 84, como eu falei, o recall foi 38, o map 0,61, o map de 50,95, 0,40 e o Film Score de 0,5243. Agora a gente vem aqui para aquela tabela de comparativo em que a gente consegue ter uma noção melhor do que é que aconteceu. Como nós vemos aqui, a melhor precisão ficou por conta do V9S, o melhor recall ficou com o V11X e os melhores maps e o melhor F1 score ficou com o V10X. E a menor inferência, que tem o dado correto, é o do V11N. Uma coisa interessante a se destacar é que, apesar do V10X ele não ter tido resultados melhores na precisão e no recall, são dados bastante interessantes do ponto de vista de qual modelo eu iria escolher. Provavelmente o V10X seria um bom modelo para se escolher, porque ele tem um map bastante competitivo e um F1 score também muito competitivo, e até mesmo o recall e a precisão deles não são tão distantes dos melhores que nós conseguimos. E algo muito importante a se ressaltar é que essa primeira linha que está em amarelo é a linha do artigo que a gente está comparando, né, que a gente está estudando, e você nota que todos os modelos tiveram métricas melhores do que o artigo, ou seja, a gente pode inferir, de certa forma, que os modelos sim evoluíram, que trazem resultados melhores ao longo do tempo, e que, como o Yasmin falou, a diferença da precisão e do recall do V10X nem é tão alta comparado aos melhores modelos, então o V10X de fato foi o melhor modelo que a gente teve nesse estudo. Algumas das possíveis melhorias que nós podemos apontar estão com a aplicação de Simple In-Place Augmentation, que é um tipo de augmentation que nós encontramos em
um dos trabalhos relacionados, que vai utilizar também um dataset com distorção radial. E outras possíveis melhorias incluem teste com outras versões de YOLO, porque nós também temos o V12 e o V13 já disponíveis. O único problema que nós tivemos foi a questão do tempo do Kaggle e também outros impedimentos também relacionados com o Kaggle, que foi a plataforma que nós utilizamos para rodar esses modelos. Nós até mesmo tentamos rodar em outras plataformas, mas não tivemos tanto sucesso quanto no Kaggle. Além disso, outras possíveis melhorias incluem o teste com hiperparâmetros diferentes. Como nós falamos anteriormente, nós tentamos ver a comparação em relação ao artigo base. E então, para todos os modelos que nós utilizamos os mesmos hiperparâmetros. E, como eu falei, um dos melhores modelos que nós encontramos e que nós diríamos como o modelo a ser aplicado em uma situação de vida real é o V10X, porque ele teve boas métricas, como nós vimos anteriormente, e a matriz de confusão dele também mostra que ele previu com bastante precisão principalmente ônibus, bicicletas e carros. Agora falando sobre a conclusão. Bom, a gente tem que destacar o fato de que, por a gente utilizar o Kaggle, ele de fato é uma ótima ferramenta para esse tipo de trabalho, porque ele sim disponibiliza uma GPU muito interessante para o treinamento de modelos. Porém, a questão do Kaggle é que ele de novo, só disponibiliza 30 horas semanais, o que é, querendo ou não, pouquíssimo tempo para um treinamento de modelo. E outra coisa é que o Kaggle ele interrompe a execução depois de 12 horas, independente de ter terminado o código. Então, muitas vezes a gente precisou buscar o último peso carregado pelo modelo e recarregar em outra execução para continuar o treinamento. Isso, querendo ou não, era bem complicado de fazer. A gente teve muitos problemas de tempo, né, na execução do projeto por causa disso. Mas comparado à execução local, porque eu tentei executar o 9E localmente e para cada época demorava coisa de 2 horas, o que era completamente inviável, 500 horas para treinar um modelo. Então, querendo ou não, ele disponibiliza essa questão de auxiliar esses treinamentos mais rapidamente. Quanto à consistência, a gente foi bem consistente ao modelo original do artigo, a gente utilizou os mesmos parâmetros presentes lá e a gente tentou fazer de forma que fosse obtidos os melhores resultados possíveis, seguindo apenas o que tinha sido lá, para não gerar valores incomparáveis, digamos assim. Com relação à reprodutibilidade, nós vamos ver daqui a pouco os nossos códigos e nossos códigos ele tem um alto grau de reprodutibilidade, é muito fácil de tanto ler quanto entender o que está sendo feito e reproduzir em sua própria máquina para ver se os resultados eles também estão a par com o que nós fizemos. Em relação às visualizações, nós tivemos matrizes de confusão e tabelas com os valores das métricas, que podem auxiliar a observação do que está acontecendo ali por trás de cada um desses modelos. E, por fim, nós entendemos que a nossa hipótese do início de que modelos novos a partir do V8X poderiam trazer melhorias em relação às métricas no dataset do Fisheye 8K está comprovada, porque nós de fato tivemos melhores métricas em muitos desses modelos, comparados com o do V8X, tanto em relação ao artigo quanto em relação ao V8X que nós mesmos tentamos
rodar, né? Executar. É isso. Por fim, obrigada. E agora a gente vai para mostrar um pouquinho do nosso código. Também temos o relatório e nós vamos tentar disponibilizar esse vídeo no YouTube assim que possível. Vamos agora para o Colab. Só para dar uma olhada em como este código foi desenvolvido. Bom, para começar, este código foi desenvolvido como parte do projeto de teste e verificação do dataset relacionado ao Fisheye 8K, utilizando modelos YOLO. O principal objetivo desse projeto é avaliar o desempenho e a precisão dos modelos de detecção de objetos YOLO ao serem aplicados em imagens distorcidas por lentes Fisheye. O dataset Fisheye 8K contém imagens que apresentam as características típicas de distorções de lentes Fisheye, desafiando os modelos a reconhecerem objetos de maneira eficaz nestas condições. A abordagem adotada neste projeto envolve o uso de diferentes versões do modelo YOLO para analisar como cada uma se comporta frente às imagens Fisheye, além de realizar testes de verificação para validar a eficiência e precisão dos resultados. O código executa as etapas de carregamento dos modelos YOLO, realiza inferência sobre as imagens do dataset e, por fim, analisa os resultados obtidos para determinar o desempenho do modelo no contexto específico. E aí o nosso código base está logo abaixo. Primeira coisa que nós fizemos foi fazer o download da nossa base de dados. Em seguida, nós instalamos o Ultralytics para podermos executar os modelos YOLO. Em seguida, uma coisa muito interessante que nós fizemos é a modificação da loss, que é uma coisa que está descrita no artigo base. Então, nós modificamos a loss para ela vir a ser a focal loss. E aí, uma vez que isto está feito, a gente pode pegar o nosso Ultralytics e ver se essa focal loss está detectada. E uma vez que ela está detectada, a gente vai carregar o modelo desta forma. Então, aqui nessa parte em que está carrega o modelo aqui, a gente colocava, por exemplo, eu estou carregando o modelo YOLO V8X. Então, você escrevia o YOLO V8X.pt e ele colocava o YOLO para cá, né, para o modelo. Inclusive, é justamente nessa célula que carrega as informações básicas do modelo, como quantidade de camadas, parâmetros do GFLOPS, né? E aí a gente vê essas informações através dessa chamada aqui, model.info. Algumas informações do dataset nós vamos ter a partir desse jeito, nós vamos dividir desse jeito, então treino, validação, teste, aqui o número de classes e aqui tá também os nomes que nós utilizamos de acordo com o que está descrito no artigo. E aí nós salvamos o arquivo em um caminho e depois podemos finalmente treinar o nosso modelo. E todos esses hiperparâmetros que nós treinamos os modelos também estão descritos no artigo base. Então, 250 epoques, paciência de 300, a imagem de 640, o batch de 16, o otimizador, o Adam, o momento de 0.937, o LR de 0.01, conf de 0.5, o IOU de 0.5 e aqui o device é só em relação ao que a gente estava utilizando lá no Kaggle. E nós também colocamos para salvar a cada 5 epoques e para plotar também. Após o treinamento, nós pegávamos o melhor modelo, o best.
Então, o best.pt, ele era carregado aqui e em seguida a gente executava a validação no conjunto de validação, passando os mesmos parâmetros de conf e IOU, que foram usados durante o treinamento. Isso aqui a gente consegue os resultados de métricas de avaliação do modelo. Então, a gente consegue tanto as métricas agregadas quanto por classe, que inclusive nós utilizamos nas tabelas que colocamos no artigo. Em seguida, nós também fizemos a parte de inferência. E para fazer a inferência, nós pegamos uma mesma imagem e chamamos ela 30 vezes, e a média de tempo que cada modelo levou para fazer inferência em cima dessa mesma imagem, nós entendemos como a inferência média. E foi isso que a gente entendeu como inferência também lá. E basicamente foi isso que nós fizemos em todos os outros modelos também. Essa daqui foi a nossa base, e sobre ela nós aplicamos o V8X, o V9S, e aqui O E também. Todos eles foram aplicados com essa base de código. aqui a gente consegue ver algumas das nossas saídas. V9E, o 11N, o 11X, e foi isso. Dá para ver aqui bem claramente o que acontecia ao final da inferência. Mostrava o tempo médio de inferência para 30 execuções como um número. Nesse caso aqui, 46,48 milissegundos. Agora, dando só uma passada super rápida pelo artigo. Nós chamamos o artigo de Avaliação Comparativa de Modelos YOLO do V8 ao V11 para detecção de objetos com em imagens com distorção radial. Aqui nós colocamos na figura 1 um exemplo de uma das imagens que nós temos como distorção radial, para entender que tipo de imagem nós estamos tratando. Falamos um pouco da fundamentação teórica por trás das distorções radiais, da variação de escala e da descontinuidade. Aqui um pouco da evolução do YOLO e aqui os trabalhos relacionados. Inclusive falando do Simple in Place Augmentation, que é um tipo de augmentation que a gente poderia vir a utilizar no futuro também para aumentar o tamanho efetivo do fisheye 8K sem necessidade de reprojeção geométrica. E a partir das lacunas identificadas, nós começamos a fazer nossos experimentos após entender bastante de como o conjunto de dados ele se comportava. Nós visualizamos os rótulos, as bounding boxes em relação ao conjunto de dados do fisheye e começamos com os experimentos. Primeiro fizemos o baseline, que é o V8X. Aqui fala um pouco mais sobre o V8X e como ele foi treinado, e em seguida treinamos de maneira parecida
o V9 até o V11. Em relação à conclusão dos experimentos, nós tivemos interessantes discussões acerca do que cada um desses experimentos trouxe para nós. E o que nós vimos também foi uma certa variação em relação ao desempenho, principalmente quando nós tentamos rodar o V8X e tentar pegar as mesmas métricas do artigo original. E aí a gente tem alguns possíveis fatores para esse desempenho ter variado em relação ao artigo original, que é em relação a robustez da arquitetura, em relação a distorções espaciais, e a sensibilidade, a variação de escala, tamanho do modelo e capacidade representacional, e a falta de fine-tuning específico para esse domínio. Em relação às limitações computacionais, a gente já falou um pouco. E os nossos acertos e erros, a gente tem como alguns exemplos as configurações consistentes de treino, nós fomos bastante consistentes. Nós tivemos uma avaliação detalhada por classe, que ela é inclusive bastante visual aqui em todas essas tabelas dos modelos que nós executamos. E nós também tivemos uma boa diversidade de métricas. Então, nós utilizamos o Precision Recall, MPA, os MPAs, o F1 Score e a inferência. Nós visualizamos os resultados de uma maneira que ficou mais compreensível o que é que estava acontecendo. E uma das coisas que nós podemos pensar como algo a ser talvez visto novamente é a dependência de apenas um conjunto de dados. Talvez fosse interessante a gente testar esse mesmo tipo de modelo com outros datasets também em relação a imagens com distorção radial, que é o foco do nosso artigo. E eu acho que é basicamente isso em relação ao que nós trouxemos um pouco no nosso artigo. Mais detalhadamente, podemos ler no futuro sobre os experimentos e a conclusão dos experimentos. Basta pegar o artigo, ele está bem detalhadinho. E é isso. É isso.